Boa noite, Maranata. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Quero te convidar a abrir as Escrituras Sagradas, no livro de João, no capítulo 3. O Evangelho segundo João, no capítulo 3. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 21. João, capítulo 3, verso 1, assim diz então a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Façamos mais uma oração. Senhor nosso Pai, nós agradecemos pelo privilégio que temos de cultuá-lo em comunidade, como povo do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos considerados teus filhos. E aqui, Pai, nós te pedimos, nós te suplicamos, para que o teu Espírito possa iluminar os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que possamos entender a boa nova do Evangelho, que possamos entender quem tu és um pouco mais, e que prossigamos em conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Ajuda-me, Pai, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que não seja eu a falar, mas que teu Espírito Santo fale através da minha vida. Em nome de Jesus que nós oramos, gratos por tudo, Pai. Amém. Queridos, em 2021, ali nas Olimpíadas de Tóquio, o mundo inteiro parou para ver uma grande atleta. O nome dela, Simone Biles, uma grande ginasta. Todos esperavam, então, que ela conquistasse diversos ouros, porque as performances que ela estava tendo até aquele momento eram perfeitas. Mas no auge da competição, quando tudo parecia que ia dar certo para Simone, ela então desiste. Quando perguntaram o porquê da sua desistência, ela responde o seguinte, abre aspas, senti o peso do mundo em minhas costas, fecha aspas. Essa frase viralizou porque revelou algo muito profundo.
Quando a vida se torna uma corrida para provar valor, chega uma hora que ninguém aguenta. Isso não é só uma vivência de atleta, mas essa é a lógica do nosso tempo. Você é capaz. Basta você se esforçar que você vai chegar lá. E nós então corremos para ser aceitos, reconhecidos, aplaudidos. No trabalho você precisa produzir mais, nos estudos você precisa ser o melhor da sua turma. Nas redes sociais você precisa sempre manter a sua vida perfeita para que as outras pessoas vejam e você possa ser aplaudido. E quando você não se alcança os seus objetivos, o que vem? Ansiedade, culpa, exaustão, estafa. Talvez você saiba muito bem do que eu estou falando. Talvez você aqui esteja sentado, querendo provar que você é bom o suficiente. E sem perceber, a lógica do nosso tempo é trazida para o Evangelho. Nós pensamos então, se eu orar mais, se eu fizer tudo certo, se eu servir mais, o Senhor irá me abençoar mais. Nós pensamos, se eu parar de pecar, então o Senhor virá e responderá assim a minha oração. Nós transformamos a fé na nossa torre de Babel. E tentamos então chegar ao Senhor com os nossos próprios esforços. Mas o que Jesus faz? Da mesma forma que ele destruiu a torre, ele também destrói toda a sua significância. Ele não diz para você, continue tentando, vai, chega lá, a linha de chegada já está ali. Não. O que ele fala? Pare de tentar. O que você precisa, na verdade, é nascer de novo. Foi justamente isso que foi dito por um homem chamado Nicodemos. Um homem exemplar, um fariseu, mestre da lei, membro do Sinédrio. Se alguém pudesse entrar no reino de Deus, esse alguém provavelmente seria Nicodemos. Mas Jesus surpreende esse homem com palavras que mudam tudo. No verso 3 do texto que nós acabamos de ler, ele diz, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A grande questão do Evangelho, a grande lógica do Evangelho, não é sobre conquistar, é sobre receber. E essa lógica é totalmente contracultural. Em um mundo que fala, faça, o Senhor fala, receba. E é justamente esse convite a você que será o tema do nosso sermão. Participe do reino de Deus. Você precisa e você pode participar do reino de Deus. Mas antes de abordar diretamente o tema, me permita voltar um pouquinho com vocês. Nós estamos então expondo o livro O Evangelho segundo João. E essa passagem do capítulo 3, ela começa, na verdade, lá no capítulo 2. Observa para mim no verso 23 o que diz. Fala que Jesus estava em Jerusalém, durante a festa de Páscoa. E muitos então viram os sinais que o Senhor fez naquele lugar. Só é registrado para nós um único sinal, no qual o Senhor transforma a água em vinho ali na Galileia, e depois a purificação do templo, onde o Senhor então dá chicotada no povo, nas mesas, com certeza pegou em alguém, porque o povo estava transformando o templo em comércio. Então fala no versículo 23 que muitos viram os sinais que o Senhor tinha feito, e então eles passam a crer no nome do Senhor. Mas o verso 24 diz para nós o seguinte, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Eles criam, mas essa crença era uma crença falsa. Eles criam porque eles haviam visto milagres. Eles criam porque eles haviam visto sinais. Mas o Senhor conhecia de fato o coração deles. E sabia que a fé daquele povo era uma fé falsa. Em outras palavras, Jesus conhecia os corações daquele povo. A grande questão para nós é que o Senhor também conhece o coração de cada um de vocês. E Ele sabe se a sua fé é verdadeira ou se você também possui uma fé falsa. Para começo de conversa nossa, a sua fé de fato é verdadeira? Você de fato crê no Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento? E é justamente depois de abordar isso que João então vai narrar um dos encontros mais sensacionais de todo o Evangelho. O encontro com o mestre da lei, Nicodemos.
O verso 1, então, se puder colocar para nós, João capítulo 3, verso 1, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este homem, então, nós sabemos que era um dos principais do judeu. Ele era mestre da lei, provavelmente membro do Sinédrio. E esse homem, então, chega até Jesus, e João é enfático em afirmar no versículo 2, que ele vai de noite. E essa pequena frase, esse pequeno conjunto de palavras, remetem a nós não apenas um horário do dia. De fato, Nicodemos ele não queria ser interrompido, ele sabia, se fosse pela manhã ou se fosse pela tarde, muito provavelmente as multidões o incomodariam naquele momento. Talvez ele estivesse querendo proteger a sua fé. Mas é engraçado que no livro de João, noite está sempre ligado a trevas espirituais. Logo no prólogo, no versículo 5 do capítulo 1, a gente vê o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não se compreendem. No capítulo 13, verso 30, quando o Senhor então vai narrar a traição de Judas, ele enfatiza: e era noite. Noite, nesse caso, é a ausência de luz. Noite aqui é o afastamento da luz. Apesar da religiosidade de Nicodemos, ele estava em trevas. Apesar de ser um membro ativo da igreja presbiteriana, ele estava em trevas. Isso abre algo, meus irmãos, para o seu entendimento. Você pode se sentar aqui todos os domingos da sua vida. Você pode frequentar todas as nossas reuniões de oração. Você pode participar do projeto ANA da SAF. Você pode participar do Chars da Amizade da UMP. Você pode ir para os pré-Gs da UPA. Você pode fazer cursos em diversas outras igrejas. Nada disso é evidência de que o seu coração está em Cristo Jesus. O Senhor não quer religiosidade. O Senhor quer relacionamento com Ele. O Senhor quer uma fé viva para com Ele. Aqui nós estamos, então, de noite. O coração do mestre da lei está em trevas. E ele, então, está prestes a encontrar o Deus encarnado. Participe do reino de Deus é o tema do nosso sermão. Mas surge uma pergunta a nós: como eu posso participar do reino de Deus? Nós vamos atentar-nos a duas verdades principais nesse texto, e a primeira delas é que você deve participar do reino de Deus sendo regenerado pelo Espírito Santo. Participe do reino de Deus sendo regenerado pelo Espírito Santo. Observa que a conversa começa ali no versículo 2. E Nicodemos, então, se dirige ao Senhor de uma forma respeitosa. Ele chama Jesus de Rabi, de mestre. E ele fala, então, no verso 2. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia que ele estava diante de uma pessoa do próprio Deus, enviada pelo próprio Deus. Mas isso não era suficiente. Não é suficiente nós acreditarmos ao Senhor uma mera alusão a Deus. Muitas pessoas que você conversa dizem para você o seguinte: não, eu creio em Deus, ele foi um ótimo homem aqui na terra. Ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Isso é verdade? Sim. Mas é uma meia-verdade. O Senhor não quer ser conhecido pelo seu caráter exemplar. O Senhor quer ser conhecido como nosso Deus. Não adianta você acreditá-lo como mestre, se você não acredita como o Senhor que Ele é. Provavelmente aqui Nicodemos está sendo um daqueles que creram nos sinais, mas que possuíam uma fé falsa. Então esse rapaz, como um daquele grupo que creu no Senhor, que se aproxima do Senhor. Mas Jesus não cai na pegadinha. Jesus sabe que ele está diante de uma pessoa que não tem por ele uma fé verdadeira. E então, sem qualquer pergunta, o Senhor fala no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Esse em verdade dá um tom formal do Senhor. É como se ele estivesse falando para nós: ei, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nem pisca o seu olho. Eu estou trazendo para vocês um tom formal de verdade. E a verdade é esta: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Essa verdade não é para ecoar apenas no coração de Nicodemos, mas deve ecoar no seu coração nesta noite. O Senhor está dando um tom formal para nós. Mas aí está uma grande jogada aqui de palavras. Eu quero levá-los um pouquinho para o grego, tá? Me permita. Nascer de novo aqui, esse termo de novo, é um termo muito conhecido no inglês, por exemplo. É o termo another, que é traduzido no inglês como outro, né? Mas ele pode significar dois grandes significados. Ele pode significar tanto de novo, quanto ele pode significar de cima. E o termo ele é mais usado para falar de cima do que de novo. E aí vem a grande questão para a gente matar a charada de todo esse texto aqui. O Senhor está falando que o Nicodemos ele precisava nascer de cima. O que Nicodemos entende? De novo. É por isso que no versículo 4 ele vai começar a perguntar, mas como? Que eu sendo um homem velho preciso nascer de novo e afins. Mas você pode me perguntar, não, mas eu sempre conheci como nascer de novo. Muitos intérpretes, então, vão entender que isso aqui é uma questão que João fez de forma proposital. Ele deixou o termo de forma proposital, para que você entendesse das duas formas. Você, de fato, precisa ter um novo nascimento. Nascer de novo. Mas esse novo nascimento, então, deve vir de cima. Não é um novo nascimento comum, como se eu pudesse retornar à barriga da minha mãe e poder nascer de novo. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando que o novo nascimento, ele deve vir de cima. Nicodemos só entende a segunda parte, o de novo. E é por isso que a grande confusão da resposta de Nicodemos acontece. Nicodemos ele queria conversar sobre sinais. Ele queria entender como que o Senhor podia fazer aquilo que ele faz. Mas Jesus queria conversar sobre salvação. Todo o texto do capítulo 3 de João fala sobre salvação. Ele fala que se alguém não nascer de novo lá de cima, este alguém não pode ver o reino de Deus. E o sentido de ver aqui é o sentido de participar. Porque no versículo 5, ele vai trocar o verbo. Em vez de ser ver, agora ele vai falar sobre o entrar no reino. Ver e entrar, eles se colidem. E ele expressa então o que nós chamamos de participar. Para Nicodemos participar do reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Mas Nicodemos não entende o que o Senhor falou. Nicodemos ele não entende a grandiosidade daquilo que está acontecendo aqui. Isso é totalmente incomum, porque imagina, Nicodemos era o mestre da lei. Se tinha alguém que podia entender o que o Senhor falava, esse alguém era Nicodemos. Então aqui a gente está diante de algo totalmente contraintuitivo. Mas será que muitas vezes nós também não somos Nicodemos? Nós estamos sentados nesses bancos há muito tempo. Nós estamos orando, lendo a palavra, estudando, nos dedicando por muito tempo. E muitas vezes nós pensamos que podemos entender a grandeza do Senhor ou participar do reino simplesmente por aquilo que nós fazemos. É por você orar demais, é por você ser um presbiteriano de carteirinha, é por você fazer parte da 5ª, 6ª geração de presbiteriano da sua família, é porque o seu dízimo é grande, é porque você é a pessoa que mais ora nessa igreja. E tudo isso vira então moeda de troca para o Senhor. A grande questão aqui é que a nossa mente carnal ela não consegue captar a dimensão espiritual do ensino de Jesus. O homem ele não consegue, ele possui uma incapacidade de compreender as coisas do Espírito Santo. É por isso então que Paulo vai falar aos romanos, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós, pecadores como somos, nós somos incapazes de entender a grandeza do Senhor. Efésios, quando Paulo vai escrever aos Efésios, ele vai falar que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem Cristo nós estamos mortos. Mortos não entendem nada. Nós não temos compreensão. E então Jesus, mais uma vez, dá um tom formal. No versículo 5, então, ele vai falar de novo. Em verdade vos digo. Ou seja, mais uma vez, Nicodemos, presta atenção. Maranata,
Presta atenção. O que eu estou falando é que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui muitas vezes nós entendemos dois nascimentos, né? E essa água aqui, por muitos e muitos anos, foi entendida então como um batismo. Ou seja, é o batismo que mostra que eu nasci de novo. Tanto é que várias igrejas, quando tem os tanques dentro da igreja, né, que eles mergulham, assim que eles levantam... Oi? Batistério? O tanque é o batistério? Então a piscina naquele momento vira o batistério. E aí quando eles então levantam, aí começa a cantar a música. Eu nasci de novo, nasci. Porque eles entendem que o batismo é justamente o novo nascimento. Mas naquele momento, o batismo ainda não tinha sido instituído como um rito cristão. Porque é logo na sequência, então, que Jesus será batizado por João Batista. É na sequência, então, que os discípulos de Jesus começarão a batizar as pessoas. É em Atos, então, que nós vemos um grande batismo acontecendo. Então, muito provavelmente, quando o Senhor fala sobre esse nascer da água, o batismo ainda não era um rito cristão. Ainda não tinha sido instituído a troca da circuncisão pelo batismo. Então, o que é essa água? O que é esse Espírito? São dois nascimentos, são um só. O que o Senhor está falando aqui? E aí, quem estava na minha aula hoje na EBD, vai entender que a Bíblia é uma única unidade textual. A Bíblia fala sobre uma única coisa. O que o Senhor está fazendo aqui é remeter a passagem lá de Ezequiel, desse capítulo 33. O que nós lemos, então, na nossa liturgia. O verso 25 diz assim, isso aqui é uma profecia. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei o coração de carne. 27. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que o Senhor está falando aqui, que aquela profecia lá de Ezequiel se cumpriu nele. Jesus é o cumprimento da profecia. É Ele justamente que asperge sobre nós a água. Aí você entende por que nós fazemos o batismo por aspersão? Ele aspergiu sobre nós a água. E Ele então colocou dentro de nós o Espírito Santo, para que pudéssemos então viver em novidade de vida. O que o Senhor está falando aqui, que o novo nascimento que Ele está propondo, não vem de Nicodemos, vem dEle. É por isso, se você reparar no nosso subtópico, no nosso primeiro ponto, nós temos o agente da passiva aqui. Nós podemos participar do reino de Deus sendo regenerados, agente da passiva, pelo Espírito Santo. Você não consegue se autorregenerar. Você não consegue nascer de novo por si só. Essa missão é própria de Cristo, ao utilizar o Espírito Santo a nós. E é justamente assim, nascendo da água e do Espírito, Cristo sendo o cumprimento da profecia, que você então pode entrar no reino de Deus. E Ele vai ampliando isso a cada momento. Porque Ele vai falar que, por que é necessário então isso? Porque a carnal, no versículo 6 Ele vai dizer isso, o que é nascido de carne é carne. Carne não pode produzir nada a não ser carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, você quer entender o que eu estou propondo para você? Você precisa nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus? Você quer participar desse reino? Você quer entrar nesse reino? Você precisa ser espiritual. Porque o homem carnal não entende isso. E para você ser espiritual, você precisa do Espírito Santo habitando em você. Então Nicodemos, no verso 9, com tom mais uma vez de ceticismo, faz mais uma pergunta ao Senhor. Mas antes disso, então, o Senhor faz uma metáfora, só para explicar para vocês o verso 8. E a metáfora que o Senhor fala sobre isso é sobre o vento. E o vento, a minha mãe fazia essa metáfora comigo quando eu era criança. Eu falava, rapaz, eu não vejo Deus não, mãe. O que está acontecendo? Como que eu vou me relacionar com alguém que eu não vejo? E ela, então, não sei, as crianças da minha idade, que eram crianças, a gente viveu na época do Diante do Trono, né? E aí tinha a turminha do Diante do Trono, que tinha um Bolota, as pessoas lá, não sei mais o nome não.
Aí a Ana, né, ela fazia, e aí a metáfora a Ana usou. E ela falava para alguém, acho que era para o vareta. E ela falava assim, ó, feche os seus olhos. Eu lembro até hoje ela falando, parece a voz dela na minha cabeça. Você consegue sentir o vento? Aí eu acho que é o vareta ou é o bolota. Eles falam assim, sim, eu consigo. Mas você consegue vê-lo? Não. Aí fala, então assim é Jesus. E é justamente essa metáfora que o Senhor faz para Nicodemos. Como é que pode, né? Uma metáfora que é feita para criança, é feita para um mestre da lei. Ele fala, você não consegue ver o vento, mas você escuta a voz dele. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Da mesma forma, é quem é nascido do Espírito. Você não sabe como isso aconteceu, mas você sabe que aconteceu. Porque as obras testificam. Nós sabemos que uma macieira é uma macieira porque nós vemos maçãs. Da mesma forma, nós sabemos que alguém é nascido pelo Espírito quando nós vemos nela frutos desse Espírito. E aí, sim, no verso 9, Nicodemos vai perguntar, mas como que isso pode acontecer? E aí, sabe, aquelas frases que você fala, rapaz, se eu estivesse lá, eu ia ficar, meu Deus, Jesus é muito incrível. Que ele olha e fala assim, rapaz, você não é mestre da lei? E você não compreende essas coisas? Jesus está humilhando Nicodemos. Jesus está falando, você é o cara mais versado que tem aqui? E mesmo sendo o cara mais versado, você não entende essas coisas que eu estou te falando? E mais uma vez ele assume o tom formal no versículo 11. Ele diz, em verdade te digo. O que significa? Presta atenção. Nós dizemos o que sabemos. E nós testificamos o que nós temos visto. Contudo, não aceitado o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus está falando é que eu falo daquilo que eu sei porque eu sou. Jesus ele está se colocando numa posição diferente de Nicodemos. Você não pode entender, mas eu posso. Eu digo o que eu sei, e eu testifico aquilo que eu vi. E ele continua isso no verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele. É ele quem tem poder, então, para fazer com que Nicodemos nasça de novo. É ele quem tem poder para atingir o coração de Nicodemos. É ele quem tem poder para explicar as coisas celestiais, porque foi ele, então, que desceu do céu ao encontro de Nicodemos. Na verdade, não foi Nicodemos que foi até o encontro de Jesus, foi Jesus que foi até o encontro de Nicodemos. Foi Jesus que rompeu com a barreira desse mundo. Foi Jesus que rompeu com a sua divindade, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de homem. Ele foi servo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nicodemos, não foi você quem veio até a mim, mas foi eu quem fui até você. Maranata, não é você que vai até o Senhor. É o Senhor que desceu do céu, que foi ao seu encontro. Se você quer então participar do reino dos céus, do reino de Deus, você precisa, meu irmão, nascer de novo. Você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Você pode frequentar igrejas, você pode conhecer doutrinas, você pode servir em ministérios, mas ainda assim você pode estar espiritualmente morto. Sem novo nascimento não há reino. E essa obra não é sua, essa obra é de Deus. E isso é confortante para nós. Não é pelo que você faz, mas é pelo que o Senhor já fez por você. Não é pelo que você é capaz de fazer, mas é pelo que o Senhor foi capaz de fazer por você ao morrer por você em uma cruz. Você é filho amado, querido. O seu pecado não tem poder mais para te afastar do Senhor. A salvação que chegou até nós hoje, ela permanece em nós. Nada te afasta do amor de Deus. Se você estiver sentindo que sua vida não vale a pena, de fato ela não vale. Mas no Senhor, a sua vida custou o sangue dele. No Senhor, você pode nascer de novo. No Senhor, você é feito nova criatura.
A oração dessa igreja, então, deve ser para que o Senhor sopre em nós o Espírito dele. A oração dessa igreja deve ser para que nós nos tornemos cada dia mais sensíveis para a ação do Espírito Santo em nós. Tem vezes que nós não gostamos de falar sobre isso, porque nós assumimos um tom um pouco menos reformado. Mas ser reformado também significa estar atento à verdade do Senhor. E como nós estudamos anteriormente em 1 Tessalonicenses, nós vimos que nós podemos sim sufocar a ação do Espírito Santo, quando nós não somos sensíveis a ouvir a voz dele. Você precisa, meu irmão, entender e pedir todos os dias, clamar, para que você seja regenerado. Todos os dias. Para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe em você. E que além de ser alguém apenas religioso, você seja alguém conhecido por ser um cristão, um mini-Cristo, o Filho de Deus. Mas não somente isso. Para você participar do reino de Deus, você de fato precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. Mas em segundo momento, você deve participar do reino de Deus, crendo na obra redentora do Filho de Deus. Para participar do reino de Deus, você deve crer na obra redentora do Filho de Deus. Eu fui redundante de propósito, porque o reino é de Deus, o Filho também é de Deus. Jesus é filho dele, não como nós adotados. Não como nós, que precisou que alguém viesse, morresse em nosso lugar. Não, ele é o único, o unigênito Filho de Deus. Mas pela graça e o amor dele, ele se fez o primogênito. Isso é lindo, né? Porque em João 3,16, a gente vai ler daqui a pouco, nós vemos que Jesus deu seu filho, Deus deu o seu filho unigênito. Mas quando ele sobe, ele não sobe como mais unigênito. Agora ele sobe como o primeiro de muitos, o primogênito. Porque eu e você fomos incluídos no pacto da graça pela obra dele. Então veja, mais uma vez, João, o Senhor, então nos leva a voltar ao Antigo Testamento. Porque no verso 14, ele vai falar sobre o episódio que é narrado lá em Números capítulo 21. Que é o episódio das serpentes. Não sei se a gente consegue colocar na tela só para nós lermos, versículo 4, obrigado. Diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Pode passar até o 9, tá? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou ao povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Até o 9. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, ou seja, que olhar a ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Ele levantou a serpente. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E aqui a gente pode perceber que a serpente de bronze já era um apontar para o Deus encarnado. Porque assim como o povo do Egito é reclamona, você também é, meu irmão. Fale a verdade. Eu estava na Bahia reclamando do calor, cheguei aqui e reclamei do frio. Quando a gente tem comida, a gente reclama, mas aí quando a gente engorda, a gente também reclama. Nós reclamamos. Nós somos pessoas, por natureza, murmuradoras. E murmuração, meu irmão, se você não sabe, vai estar sabendo agora, é pecado. Se você vê alguém murmurando, você fala: meu irmão, é pecado. E aquele povo pecou. E qual que é o salário do pecado? A morte. O julgamento do Senhor em mandar serpentes abrasadoras foi justo? Foi justo. Eles pecaram. E o pecado leva à morte. Então o Senhor levanta um bocado de serpente, quem aqui tem medo de cobra nesse momento? Várias serpentes, essas serpentes mordiam o povo, esse povo então morria. Mas esse povo se arrepende dos seus pecados. Clama a Moisés para que orasse ao Senhor e dissesse a ele para que ele perdoasse os pecados daquele povo. Então o Senhor fala: você vai construir uma serpente, vai levantar essa serpente, e todos aqueles que olharem para ela serão salvos. E olha que interessante o verso 14.
Do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que é ser levantado aqui? Ser levantado aqui já é um anúncio do que haveria de acontecer nos finais de todos os evangelhos. O Deus homem, que veio a este mundo, que não cometeu pecado algum, seria levantado em uma cruz. Nessa cruz ele morreria pelos meus e pelos seus pecados. Nessa cruz ele seria humilhado, cuspido, colocariam sobre ele uma coroa de espinhos, chicoteariam ele, tratariam-no como se fosse um criminoso. É isso que significa ser levantado. Por isso que quando nós falamos que olhamos para a cruz, nós estamos olhando para a serpente que foi levantada no deserto. Mas esse levantar custou a vida do seu Deus. Mas ao mesmo tempo que a cruz é pesada para nós, foi na cruz que o Senhor foi glorificado também. Foi na cruz que Ele mostrou o amor dEle, o amor do Pai por você. Foi na cruz então que no último suspirar, no último fôlego, o que o Senhor fala é uma única palavra. Tetelestai. Ele sabia que naquele momento toda a sua missão estava concluída. E Ele fala, Pai, está consumado. O Senhor agora tem vários filhos. A minha missão encerrou. E por conta disso, por conta do levantar do Senhor, você se curou. Da mesma forma que o povo olhava para a serpente e era curado, quando você olha para a cruz e deposita nela a sua confiança, você também é curado. Não de uma mordida, mas da morte eterna. O versículo 15, então, traz para nós qual que era essa missão. Por que o homem foi levantado? Por que o Filho do Homem foi levantado? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus não morreu por algo inútil. O projeto do Senhor foi um projeto vitorioso. Ele morreu para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui a gente chega ao verso 16. E esse verso 16, então, por mais que você não seja crente, você já ouviu falar sobre ele. E, como a gente já ouviu muito falar sobre ele, eu queria chamar a sua atenção para apenas um detalhe sobre esse verso. Porque nós sempre falamos sobre isso, nós falamos sobre o amor de Deus por nós. Enquanto reformados, nós temos uma grande, não é indecisão, mas um grande entendimento diferente dos demais sobre mundo. O que é mundo aqui? Mundo aqui é todas as pessoas, o mundo aqui se refere a todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Só para explicar para vocês, para não deixá-los de fora sobre isso, nós precisamos entender que Jesus está falando, e aqui é importante do contexto, tá? Jesus está falando com o mestre da lei, com o israelita. E para o povo de Israel, a salvação era exclusiva para o povo deles. Imagine então, chegar para você que pensa que a salvação só é para os paulistas e paulistanos, e falar para vocês, não, os baianos vão ser salvos também. É isso que o Senhor está falando aqui para Nicodemos. A salvação não é exclusiva de uma nação. Mas o Senhor, Deus, amou todas as nações. Existirá então povo de Deus em todos os lugares. Porque, observa, ele começa falando que ele amou o mundo. Mas logo depois ele vai reduzir, ele vai falar, todo o que nele crê não irá perecer. Não é o mundo que não perecerá, mas todo aquele que nele crê. E aqui a gente entende que o mundo não tem um sentido quantitativo, ou seja, não é todo o mundo, mas é no sentido de ter povo salvo do Senhor em todas as línguas, tribos, raças, povos e nações. Mas a grande jogada não é quantitativa nesse versículo, mas é qualitativa. O que o Senhor não quer, Ele não quer falar aqui para nós que nós façamos teologia de acordo se é muitos ou se são todos. O Senhor quer falar para nós a forma como Deus te amou. É a qualidade do amor dEle. O que o Senhor está falando para nós é que o amor do Senhor é tão imenso por você, que Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele por você.
O amor de Deus se revela no dar o seu filho. Olha que coisa interessante, o Senhor entregou, o Senhor deu. Para que o Senhor deu o seu filho? Para vir a esse mundo, sim, mas também para morrer. O Senhor deu o Filho unigênito à morte. Esse versículo é belo, mas ele também traz uma verdade dura. Quando o Senhor fala, eu entreguei, eu dei o meu filho. É como se você pegasse o seu filho e entregasse para ser morto. Foi isso que o Senhor fez por você. Mas a grande questão aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é porque esse versículo não apenas fala do amor do Senhor, mas fala da justiça dele. O versículo é claro: quem não perecerá será aqueles que crerão, e os que não crerem. Você já parou para pensar que João 3,16 também é um texto condenatório? Ao mesmo momento que ele fala que aquele que crê não irá perecer, ele está deixando de forma não explícita, mas implícita, que aquele que não crê irá perecer. Meu irmão, só existe 2 caminhos para você, céu e inferno. Eu sei que não é bonito falar sobre isso. Eu sei que isso tem espantado gente de igreja. Tem igreja que não fala mais sobre inferno, tem igreja que não fala mais sobre pecado. Aqui, meu irmão, eu sinto muito, mas a gente vai falar. Só há 2 caminhos para você, céu ou inferno. Vida eterna ou morte eterna. Você crê no Senhor? Vinde, benditos do meu Pai. Vocês cearão com o Senhor. Vocês serão vida eterna. Mas se a sua crença no Deus vivo for falsa, o que te aguarda é morte eterna. E não adianta suavizarmos, não adianta nós usarmos de eufemismo aqui. O que a palavra nos diz é exatamente isso. Aquele que crê não irá perecer, mas aquele que não crê, esse perecerá. O versículo 17 ao 21, então, continua falando sobre isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como que funciona isso? Jesus não veio para julgar o mundo. Entenda que só a presença de Jesus no mundo já é o próprio julgamento. Se você observar o cântico de Simeão, Lucas 2, versículos 25 a 35, vai ser o texto do meu segundo sermão de prova. Já orem por isso, em nome de Jesus, meu Deus. Já vão orando. Lucas 2, 25 a 35. Já é o texto escolhido. E quando Simeão, então, termina a sua canção e olha a Maria, mãe de Jesus, ele então olha ela e fala assim, ele vai falar que a espada traspassará a sua alma, e depois ele vai falar que aquele menino será alvo de contradição. As pessoas que olharem para Jesus e não enxergarem o Filho de Deus, estes sofrerão do perecimento. Agora, aqueles que olharem para aquele menino e observarem, assim como Simeão, a promessa divina, viverão eternamente. A própria presença de Jesus já é condenatória. Mas a missão dele foi salvar alguns. Imagine que uma família, um casal, chega a um orfanato. Nesse orfanato, então, tem 30 crianças. E essa família, então, conversa entre si e eles dizem assim, nós vamos ao orfanato e nós vamos adotar 5 crianças. Nós queremos ajudá-los. Então, eles vão àquele orfanato, adotam 5 crianças. O que vocês diriam para essa família? Eles são boas pessoas em fazerem isso? Em adotar 5 crianças? Ou vocês falariam que eles são ruins por deixarem as 25? É isso que acontece com Jesus. Todos nós éramos órfãos. Todos nós estávamos já condenados à morte. Jesus então vem a este mundo. E ele escolhe alguns para então não terem um destino que eles mereciam. E isso é pura graça. Não porque nós éramos mais belos do que outros, não porque nós tínhamos coisas melhores do que nos outros, mas o Senhor simplesmente escolhe. O Senhor escolheu, então, que alguns fossem por ele salvos. Mas o verso 18, mais uma vez, é incisivo. Quem nele crê não é julgado. O que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Verso 19. Que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu irmão, se você não tem amado ao Senhor como você deve, é porque você ama mais as trevas do que a Ele. É porque você ama mais o seu pecado do que a Ele. Você não é coitado nessa história. Eu não sou coitado dessa história. Éramos nós, você e eu, que atirávamos pedras em Jesus. Foi o nosso pecado que nos tirou do Éden. Foi o nosso pecado que nos levou à morte eterna. Está na hora do cristão ele parar de querer ser o coitado da história e começar a olhar para quem de fato ele é. Você é pó, você é miserável, você é pecador. Você muitas vezes ama o seu pecado. Adolescente, muitas vezes você ama pornografia. Maridos, muitas vezes você ama olhar para outra mulher. Mulheres, muitas vezes você ama olhar para um outro homem. Muitas vezes essa igreja ama falar mal de uns dos outros. Nós amamos isso. Você ama o seu pecado. Você não comete aquilo que você não gosta, você comete aquilo que você gosta. Você sente prazer quando você vai falar para o outro que você é superior a ele. Você sente prazer quando você é elogiado nesse púlpito, ao invés de Cristo ser elogiado. Porque esse púlpito aqui não me pertence, mas pertence ao próprio Deus. E todas as vezes que eu me vanglorio por conta dos elogios direcionados a mim, eu estou amando ser melhor do que o meu Deus. E esse é o primeiro passo para você se arrepender dos seus pecados. Todos nós temos os nossos pecados de estimações, pecados que nós lutamos durante toda uma vida. Pecados que nós amávamos, mas agora que nós nos enojamos dele. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, agora nós possuímos nojo do nosso pecado. Você não gosta mais de pecar, mas não por causa de você, porque você gosta. Você se enoja do pecado agora porque há em você a ação do Espírito Santo, te levando para mais próximo dele. Você agora pode odiar o seu pecado, porque o Espírito Santo habita em você, meu irmão, em nome de Jesus. Por conta dele, você pode vencer aquilo que sempre te perturbou. Por conta dele, agora você pode olhar para a cruz e amar mais ao Senhor do que o seu pecado. Você pode amar mais a luz do que as trevas, porque o Espírito Santo habita em você. Você não é bom, mas o Deus que habita em você, ele sim é bom. E ele te leva mais próximo dele. Agora, se você continua praticando mal, não se enoja do seu pecado, se você não tem arrependimento sincero por aquilo que você faz, por mais que você caia nesse pecado, porque eu sei, meu irmão, que a luta pelo pecado ela é tensa, ela é difícil. Eu tenho os meus pecados de estimação. Tem coisas que nós nos envergonhamos de fazer. E muitas vezes isso irá nos acompanhar durante toda a nossa vida. Ou você acha que é fácil, por um cristão que tem desejos ou atração sexual por pessoas do mesmo sexo conviver com isso? Ou você acha que é fácil, por um homem que tem, ou uma mulher que tem problemas com pornografia viver com isso? Não é fácil, queridos. Não é fácil se sentir tentado a trair o seu cônjuge. Não é fácil se sentir tentado a ter um desânimo espiritual. Não é fácil. Isso é ruim. Isso nos machuca. Mas eu te digo, não pelas suas forças, mas pelo Espírito Santo que habita em você, você pode vencer isso. Você pode dizer não ao pecado. Não por você, entenda isso. Você não pode sozinho. Mas em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo habitando em você, com a ajuda mútua dessa igreja, você pode vencer o seu pecado. E o verso 21 é claro. Quem pratica a verdade, não é apenas quem crê a verdade, mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Você quer se aproximar mais de Cristo? Pratique a verdade. Viva a verdade que você confessa. Porque muitas vezes nós queremos e nós cremos mais nos nossos pecados, naquilo que Ele pode ofertar a nós do que no próprio Cristo. Muitas vezes nós pensamos que Deus não é suficiente para nos auxiliar a vencer o nosso pecado. Ou vencer o pecado de alguém conhecido por nós.
Muitas vezes nós pensamos que Cristo não é suficiente para converter aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa nunca virá a Cristo. Muitas vezes nós colocamos Jesus em um potinho e falamos assim, o Senhor só pode agir até aqui. Mas Cristo pode converter aquele quem Ele quer. Não pare de orar por aquele irmão que está afastado. Não pare de orar por aquele irmão que, por alguma questão da vida, se afastou dessa igreja. Não pare de orar por ele. Entendendo que se o Senhor quiser, Ele fará maravilhas. O Senhor alcança aquele a quem Ele quer. Não é por você, é por Ele. A participação do reino de Deus não acontece por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Olhe para Cristo, meu irmão. Quando a culpa te pesar, olhe para Ele. Quando o pecado parecer doce para você, lembre-se, esse prazer temporário é um veneno eterno. A vida verdadeira está no Filho que foi levantado. Lembre-se disso. Concluindo, meus irmãos, vocês lembram da frase da Simone Biles? Ela diz assim, senti o peso do mundo nos meus ombros. Talvez você também carregue o peso de tentar provar o seu valor para Deus. Mas Jesus, nessa noite, Ele te convida a parar de tentar e a participar do reino pela graça. A grande questão do Evangelho não é sobre subir, mas é sobre olhar para quem desceu. Você quer participar do reino de Deus? E não é apenas o reino futuro, tá? Porque a nossa vida eterna já começou. Cristo Jesus inaugurou aqui nesta terra o reino de Deus. E eu e você hoje nós já podemos pertencer a esse reino. Um reino que não terá fim. Um reino que assumirá um outro estágio. Um estágio onde não haverá mais dor, nem culpa, nem ranger de dentes. Mas até esse dia chegar, nós já podemos participar do reino de Deus pela graça. Nicodemos se encontrou com o Senhor. E talvez você pense, qual fim levou Nicodemos? Ao longo do Evangelho de João, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas eu queria já deixar alguns spoilers para vocês. No capítulo 7 de João, nós vemos que esse mesmo Nicodemos, que tinha uma fé vacilante, que se aproximou de Jesus não o reconhecendo como Deus, ele então defende Jesus no Sinédrio. Mesmo sob pressão, ele defende aquele Jesus que ele acreditou. Mas não para por aí. Porque no capítulo 19, lá está Nicodemos, trazendo 34 quilos de aromas para ungir o corpo de Cristo Jesus. Enquanto os discípulos se escondiam na casa, ali estava Nicodemos, embalsando o corpo de Cristo. Se houve salvação a Nicodemos, por que também não pode haver salvação a você, meu irmão? Naquele dia, o vento do Espírito Santo soprou. Algo novo começou a acontecer em Nicodemos. Nós não sabemos se Nicodemos se converteu aqui, se Nicodemos se converteu depois de um ano, nós não sabemos disso. Mas o que nós sabemos é que no momento final de Jesus, ali estava Nicodemos, ungindo o corpo do seu Senhor. Nicodemos experimentou do reino de Deus. Ele participou do reino de Deus. O mestre religioso que antes não entendia, agora se prostra para bendizer o corpo de Cristo Jesus. E você, meu irmão, onde você está hoje? Você está tentando construir ainda a sua escada para chegar até Deus? Ou você está descansando na cruz? Você está amando a luz? Ou você está se escondendo nas trevas? A resposta do Evangelho é clara. Participe do reino de Deus, sendo regenerado pelo Espírito Santo e crendo na obra redentora de Cristo Jesus. Afinal, no reino de Deus a salvação não é conquistada por quem sobe, mas recebida por quem olha para o Filho que desceu. Se você esquecer de tudo desse sermão, lembre-se disso. No reino de Deus, a salvação não é conquistada por quem sobe,
mas é recebida por quem olha para o Filho que desceu. Essa foi a mensagem a Nicodemos. E essa é a mensagem ao seu coração. O convite está aberto. Da mesma forma que o convite foi dado a Nicodemos, o convite também foi dado a você. Se você já recebeu esse convite, fique alegre e já viva o reino de Deus. Se você ainda não aceitou o convite, o Espírito Santo pode habitar em você. E Ele pode te trazer para perto dEle. Basta você crer. Quem crê no Filho unigênito não perecerá, mas terá a vida eterna. Que João 3,16 não seja apenas um instrumento para nós decorarmos, mas seja algo para você viver. João 3,16 não é um versículo apenas de parede, mas é um versículo para gravar no seu coração. Que o Senhor abençoe você, meu irmão.